Olá, graça e paz a todos. E a nossa reflexão dessa semana está no livro de Josué, no capítulo 1. E como a gente sabe, depois que Moisés foi trasladado aos céus, eh, Josué ficou no lugar de Moisés. E aqui a história de Josué no capítulo 1 é muito linda, porque Deus fala ali com ele, né? Falando que a partir daquele momento ele que vai guiar o povo, é ele que vai ser o líder. E para isso Deus deixou ordens, né? Para que ele cumprisse essas ordens e para que ele e o povo não perecesse, mas vivesse, né? Na terra ali que Deus ordenou que eles fossem, né? E eu vou ler aqui um pouco no começo para que a gente possa levar para nós todos os dias da nossa vida, porque é a mesma promessa que Deus deixou a Josué, a promessa dele também é para cada um de nós, né? Que somos líderes da palavra de Deus, que somos aqui os mensageiros de Deus, cada um de nós temos essa missão. Então, no capítulo 1, no versículo 1, começa assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Olha que lindo, né? E a mesma palavra que Deus falou ali a Josué, ele fala para cada um de nós hoje, né? Ser forte, ser corajoso, né? E até chegar o momento que a gente vai herdar a Terra Santa, a Nova Jerusalém. É para quando Jesus voltar, a gente subir com ele e herdar para toda a eternidade a Terra Santa, né? É a mesma palavra que Deus falou ali a Josué, ele fala também para nós aqui nesses tempos. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele sempre repetia para Josué: ser forte, ser corajoso, eu estou contigo nas batalhas, né? Hoje na nossa vida, nos nossos problemas, nas batalhas também que vivemos no nosso dia a dia, na correria que a gente vive, né? E Deus sempre falando: não tenha medo. E no versículo 7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha que lindo, né? Aonde que a gente for, a gente vai ser bem sucedido se a gente não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, né? Temendo sempre a lei, os mandamentos de Deus, né? Os estatutos que Deus deixou para nós. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só, hoje é a palavra do Senhor, a Bíblia, né? Que Deus pede que é para a gente meditar na palavra de Deus, para que nossos caminhos sejam sucedidos, né? Para que possamos
falar deste livro, que possamos levar a mensagem a outros, para que não esqueçamos do que está escrito na palavra de Jesus, né? No versículo 9 diz assim: não te mandei eu, né? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha que promessa linda. Não te assuste, né? Deus fala. Se você foi chamado para uma obra, se você foi chamado para fazer algo de Deus, para Deus, não te assuste, porque Deus está com você, né? E Deus diz assim: não foi eu que te mandei? Para que se assustar, né? Para que ter medo? Se eu estou contigo, por onde quer que tu andes. Que promessa maravilhosa. E às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem medo de enfrentar alguma coisa, né? Um problema, ou quando a gente é chamado para uma obra, a gente tem medo. Mas aqui a palavra de Deus é clara. Não foi eu que te mandei, né? Então não tenha medo, eu estou contigo. Aonde você for, a cada caminho que você dirigir, eu estarei contigo. Assim como ele deu essa promessa para Josué, ele dá para mim e para você hoje, né? Isso nos anima, isso nos encoraja. E é dessas palavras que a gente precisa ter, de encorajamento. E aonde que a gente vai buscar essas palavras? Na Bíblia, na palavra do Senhor, que vem dele. Deus, ele é tão maravilhoso e perfeito que quando ele fala com seu servo, com nós, né, nos dando algo para fazer, nos dando algo para a gente levar às outras pessoas que não têm o conhecimento bíblico, ele sempre fala para a gente ter coragem, né, porque a palavra de Deus diz que o medroso não vem da parte de Deus, né? Claro que nós temos nervoso de ir à frente falar, temos nervoso de falarmos alguma coisa, porque a gente não é acostumado. Mas a gente tem que ir começando aos pouquinhos, por exemplo, na igreja. Cada um de nós deveríamos ter um cargo na igreja, né? Todos nós temos dons diferentes, e é muito bom a gente se engajar na igreja e termos cargo. E a partir do momento que você recebe esses cargos e você começa a ir na frente, falar, elaborar aquilo que Deus designou para você fazer, o medo vai saindo, né? E aí Deus vai te dando coragem, te dando ânimo, alegria de poder fazer a vontade dele ali na casa do Pai, né? Então, assim também nos nossos problemas diários, né? Nas nossas dificuldades, quando a gente passa por tribulações, por caminhos cheios de coisas ruins. Por exemplo, aqui Josué, ele tinha que enfrentar guerras, né, contra seus inimigos, né, batalhas e batalhas. E hoje para nós não é diferente, nossas batalhas são diferentes, mas Deus sempre alertou ele: seja forte, seja corajoso, não temais, porque eu estarei sempre contigo. Aonde tu passares, eu estarei. Que promessa linda, né? E essa promessa não foi só para Josué, essa promessa é para nós hoje, né? Para cada filho de Deus, né? E ele fala que aonde a gente plantar, colocar a planta dos nossos pés, né? Ali a gente vai ser abençoado, né? E, e quando ele fala para Josué assim, seja muito forte, é porque as batalhas dessa terra, a gente vive aqui no mundo de pecado, onde aqui tem um reinado, né? Aqui reina aqui o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus. Então, quando Deus fala assim, seja muito corajoso, porque para a gente enfrentar as turbulências dessa terra, o pecado, o mal, né? A gente precisa realmente ter muita coragem e não ter medo, sempre confiando num Deus que está conosco nas batalhas
né, de todos os dias, porque todos os dias para nós a gente enfrenta batalhas, né? Batalhas com o inimigo de Deus, que também ele quer destruir cada um de nós, né? O foco dele é destruir a igreja, destruir as pessoas que andam com Jesus, que fazem a vontade de Deus. Mas aí a palavra de Deus diz para mim e para você que sejamos fortes e corajosos, porque Deus ele cuida de nós. Ele está ali na frente da batalha, da nossa batalha. Isso é eternamente, ou seja, até quando ele voltar. Enquanto a gente tiver vida nessa terra aqui, a nossa vida aqui é uma vida de batalha contra o mal, contra as forças deste mundo tenebroso, né, que é do mal, que é do inimigo de Deus, e nosso inimigo também. E a gente sabe que Deus, as portas já estão quase se fechando, né? Jesus está quase voltando para nos buscar. E o que o inimigo tem feito? Ele tem destruído famílias, ele tem destruído lares, e essas pessoas que ele tem destruído, o foco dele é dentro da igreja. Casamentos têm se desfeito, né? Filhos têm saído de casa, têm se drogado, famílias destruídas, né? Isso tudo são artes do inimigo para destruir o povo de Deus. Mas aqui a palavra de Deus é muito clara, né? Que é para a gente ser muito forte e corajoso, não desistir da palavra de Deus, levar a mensagem onde quer que a gente for, né? Tá lendo sempre a Bíblia para que a gente possa não esquecer das promessas de Deus e do que a gente deve fazer ou não fazer, né? E sempre buscar ali o Espírito Santo de Deus, né? Todos os dias a gente tem que buscar, acordar e pedir pelo Espírito Santo de Deus para a gente ali suportar o dia que a gente vai passar, porque o nosso dia é sempre feito de batalhas, batalhas que a gente não pode ver, mas que as potestades dessa terra, desse mundo tenebroso, está ali ao nosso redor, querendo nos tragar, né? E se a gente não estiver com Cristo, se a gente não estiver ali em constante oração, pedindo ajuda de Deus, a gente não consegue vencer o pecado, né? Porque o inimigo ele quer levar cada um de nós a pecar contra Deus, né? Então a gente precisa buscar a Cristo, precisa de ser forte, de ser corajoso e colocar limites, né? Do que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, né? E sempre ser guiado pela palavra de Deus, não esquecer, né? Dos seus mandamentos, né? E fazendo ali a vontade do nosso Deus sempre. E eu sempre costumo dizer que quando tem pessoas que falam assim, é tão difícil ser cristão, para uns é muito difícil. Eu comparo assim a nossa vida cristã com o nosso casamento, né? Vou ver se eu consigo explicar aqui. Quando a gente casa, quando a gente encontra a pessoa que a gente ama, e quando a gente casa, ali tem um relacionamento ali, às vezes é preciso a gente, tipo assim, renunciar muitas coisas, né, que o nosso cônjuge não gosta. E ele também renunciar muitas coisas que nós também não gostamos. E para essa renúncia, para a gente fazer, não é dolorosa. Por quê? Porque a gente ama, né? Então a gente vai fazendo aquilo que agrada o nosso cônjuge, né? Aquelas coisas que a gente fazia que não é agrado dele, ou dela, a gente vai renunciando porque a gente ama. E para nós isso não é sacrifício, porque a gente ama, não é verdade? E com Deus também é a mesma coisa. Quando ele molda, quando ele quer moldar o nosso caráter, de cada um de nós, às vezes a gente não quer largar algo que está enraizado na nossa vida, um pecado, alguma coisa, e achamos difícil seguir a Deus. Mas quando a gente ama a Deus, quando a gente entrega a nossa vida totalmente a Deus, quando a gente ama, não é difícil renunciar ao nosso eu, porque é uma coisa fácil, porque a gente ama, a gente faz tudo ali
para ele, né, ficar feliz com a gente, assim com o nosso cônjuge, nosso esposo, nossa esposa, né? A gente abre mão de muitas coisas para ver o nosso cônjuge feliz, né? Fazer coisas para que deixe ele feliz, né? Isso assim é um casamento com Deus, né? A gente tem uma aliança com Deus. E essa aliança eu comparo com um casamento, né? Quando a gente renuncia a muitas coisas para fazer feliz o nosso cônjuge e porque a gente ama. E isso não é um sacrifício para nós, porque a gente ama, não é verdade? E assim é nosso relacionamento com Cristo. Quando a gente ama a Cristo de todo o nosso coração, tudo que Ele pede para a gente fazer, para a gente renunciar, a gente renuncia. E a gente nem consegue observar quando a gente renuncia. Por quê? Porque a gente ama tanto e a gente quer fazer aquilo que Ele pede, né? E com certeza a gente vai ser mais feliz, né? E a palavra de Deus dessa semana, para nossa reflexão dessa semana, que sejamos fortes, que sejamos corajosos, que renunciamos mais o nosso eu e que possamos sempre ler a palavra de Deus, né? Não cessar de falar do livro da palavra, né? E não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, né? E Deus, ele tem promessa para cada um de nós, né? Todos nós temos batalhas para travar, todos nós temos dias difíceis, mas também temos dias de glória, né? E mesmo assim, não se desviar dos caminhos do Senhor, como é que ele fala. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas confie em Deus, né? Confie em mim. Eu estarei contigo todos os dias durante a gente viver aqui nessa terra, né? Aonde que a gente andar, ele vai estar conosco. Então, que possamos confiar nas promessas de Deus, que possamos refletir nessa palavra que está em Josué 1. Assim como ele falou para Josué, ele fala para mim e para você hoje. Amém? Graça e paz a todos. Até a próxima reflexão.